Boa noite. Estamos no bairro da Lapa, na região central do Rio de Janeiro, conhecido reduto da boemia carioca. Silvio Santos nasceu aqui em 12 de dezembro de 1930 e também nesta região começou como camelô aos 14 anos. Era o início da história da maior lenda da TV brasileira, que passamos a contar. Roberto Cabrini, Câmera Record, agora. A história de uma lenda. Uma viagem pelo tempo nos leva ao Rio de Janeiro de 12 de dezembro de 1930. Estamos na região central da cidade, onde construções antigas contrastam com outras muito modernas. No lugar onde hoje existe esse prédio muito sofisticado, havia nessa época uma vila operária chamada Rui Barbosa. É onde ficava a casa onde nasce Cenoura Bravanel. Era o primeiro dos 6 filhos do casal de imigrantes judeus, Alberto, procedente da Grécia, e Rebeca, de origem turca. Eram tempos difíceis. Sobreviver significava uma aventura diária. Primogênito, logo cedo Silvio se tornou fundamental para ajudar a sustentar sua família. Não havia outra opção. Estamos no coração do Rio de Janeiro, o velho centro da cidade maravilhosa. Cruzamento da Avenida Rio Branco e 7 de setembro. Um lugar que costuma ser barulhento, movimentado e cheio de vida. Nos anos 40 era também uma área muito frequentada pela elite carioca. Quem passava sempre por aqui e estrategicamente era um garoto franzino que usava topete e era muito falante em seus 14 e 15 anos de idade. O nome dele, Cenoura Bravanel, que o mundo iria conhecer como Silvio Santos. Silvio viu a vida mudar bem cedo. O pai, dono de uma loja na Praça Mauá, perdeu todo o dinheiro nos cassinos. E o filho mais velho foi para a rua ajudar no sustento da casa. Num domingo como hoje, o silêncio predomina, ao contrário dos dias da semana. Estamos em uma área do centro do Rio de Janeiro, conhecida como Saara, o paraíso dos camelôs. O então adolescente Silvio Santos vendia praticamente de tudo por aqui. Mas o lema era o seguinte: um olho no gato, o outro no peixe. Enquanto Silvio vendia, o irmão mais novo, Leon, cuidava de olhar na movimentação do rapa da prefeitura. Na época que eu comecei como camelô era como se fosse um marginal, era horrível. E eu nunca pensei o que falavam de mim. Eu ia lá e fazia o que eu tinha que fazer. Se eu fosse ouvir aquilo que os outros falavam de mim, eu nunca teria chegado onde eu cheguei. Os primeiros trocados vieram dos salões de sinuca. Mesmo menor de idade, o jovem Silvio Santos ficava de olho em apostadores novatos. Bom de lábia, ele os desafiava. Como já sabia quem jogava bem, levava todas. Para não ser flagrado por autoridades ou conhecidos, sempre que precisava, ele se escondia atrás de uma geladeira que separava o salão do bar. Com 18 anos, serviu na Escola de Paraquedistas do Exército, em Deodoro, zona rural do Rio. E nas horas vagas, trabalhava praticamente de graça nas rádios cariocas. Então eu ia para a rádio. Mas na rádio, no final de semana que eu trabalhava, eu ganhava, no mês da rádio, eu ganhava o que eu ganhava num dia como camelô. Então eu voltava para a rua. O primeiro emprego que conquistou graças à voz, que já se destacava, foi na antiga Rádio Guanabara, aos 17 anos. Foi quando venceu um concurso de formação de novos locutores. 11h59. Foi numa apresentação no Show de Calouros de Jorge Cury que Cenoura Bravanel virou Silvio Santos. A mãe dele, que tinha dificuldade de pronunciar o nome de batismo do filho, já o chamava de Silvio. No programa, ele teve então um estalo. Disse para o produtor: "Coloque aí meu sobrenome, é Santos." Ele botou Santos para não saberem que ele era o Silvio que já tinha ganho os outros concursos. Para não barrarem ele sem ouvirem ele.
Mas a grande sacada do jovem Silvio ainda estava por vir. Os trajetos eram os mesmos. A barca, é claro, bem mais rústica do que essa. Era o transporte que Silvio usava na época em que ele trabalhava em uma rádio que ficava em Niterói. Sim, nesta época, a voz marcante do camelô já chamava atenção e ele fazia participações em várias emissoras de rádio. E foi nesse cenário, nesse ambiente, que o olho do vendedor falou mais alto. Silvio enxergou aqui uma grande oportunidade. Silvio notou que na viagem de volta para o Rio, no último horário de embarcação, com esse visual, homens e mulheres ficavam em silêncio. Qual a ideia que ele teve? Mandou instalar alto-falantes na barca inteira. Ele conseguiu os equipamentos em troca de fazer publicidade por uma loja. Mas ele não parou por aí. Começou a vender cerveja, refrigerante, tinha música ao vivo. Era uma autêntica festa. O negócio prosperava, até o dia em que a barca quebrou. O conserto iria demorar pelo menos 3 meses. Mas a fábrica de cervejas, que já sabia do destaque dele como vendedor, ofereceu ao jovem Silvio uma viagem para São Paulo, a metrópole paulista. Ele foi, nunca mais voltou. Esta viagem mudaria a vida dele para sempre. Na época, a Rádio Nacional fazia testes para a vaga de locutor. Silvio passou em primeiro lugar e conheceu um dos maiores apoiadores da carreira, o comunicador Manuel de Nóbrega. Quando fechava a cortina, entrava um locutor comercial. Naquele tempo era muito sério o comercial, né? Entrou o Silvio. Aí aplaudiram bastante. E o Manuel Nóbrega começou a brincar com ele. Aí fez uma fita com uma folha de papel, botou um grampinho no cabelo dele e ele falando ali. Porque ele não podia tirar os olhos do texto. Aí ele foi ficando vermelho de vergonha, estava estreando. O Nóbrega acreditou em mim. E eu, sinceramente, naquela época, eu não sabia até onde eu ia chegar, não. Eu estava fazendo 3 meses de experiência, precisava voltar para o Rio. Mas acabei ficando em São Paulo. Ao lado do pai Manuel, Carlos Alberto viu o jovem garoto que sonhava trabalhar no rádio crescer. Silvio Santos é uma pessoa de pé no chão, uma pessoa caridosa, generosa e, quanto empresário, uma pedra de gelo. Que foi o campeão dos auditórios paulistas, que fez dezenas de artistas, que colocou na direção de algumas emissoras de televisão. Se não fosse o Silvio Santos, ia morrer desempregado. Meu pai estava em terminal, meu pai tinha 2, 3 meses de vida. 2, 3 meses de vida, se tanto. Ele falou: Carlos, o que é que eu faço para o teu pai ganhar dinheiro sem humilhado? Eu preciso ajudar teu pai. O Silvio botou meu pai como presidente da TV Corcovado, dando um tremendo de um salário para ele, para não ter que dar o dinheiro. Meu pai teve um amigo, Silvio Santos. Único. Uma amizade que, sem dúvida, passou de pai para filho. Eu fico muito feliz porque estou recebendo os meus prêmios das mãos de 2 amigos, sendo que o Carlos Alberto de Nóbrega é particularmente o meu melhor amigo. Estamos no centro de São Paulo. Esta velha escada, hoje reformada, nos leva a uma viagem no tempo. Uma jornada rumo às origens dos negócios de Silvio Santos na grande metrópole. Vamos descer e entender juntos. Aqui nesse porão, hoje usado por outra empresa, nasceu uma sociedade entre Manuel de Nóbrega e um alemão. Enquanto um fabricaria baús e brinquedos, pagos ao longo de 12 meses e entregues sempre no Natal, o outro cuidaria dos anúncios da divulgação. Acontece que o estrangeiro sumiu
com todo o dinheiro da empresa. E Manuel teve que recorrer a Silvio para evitar que os clientes levassem calote. Aí meu pai precisava de uma pessoa de confiança para organizar aquela bagunça. E pensou no Silvio. Quando chegou no fim do ano, aquilo já estava bom. Já não dava mais prejuízo, não dava lucro, mas tinha zerado. Seu pai vendeu o baú para o Silvio? Acho que deu. O Silvio pagou porque quis, pagou alguma coisa porque ele quis. Meu pai passou para o Silvio, abriu mão, fica com você. Meu pai adorava o Silvio. Silvio comprou sua primeira empresa de Manuel de Nóbrega, o Baú da Felicidade. O sucesso começava a ser trilhado. De ouro são estes! Ele mora na Vila Petrópolis. Está chegando o dia de você ganhar a sua casa própria.